E uma próxima pergunta óbvia é, beleza, assim, mas entendendo que, né, hoje talvez, muito por pessoas como você e que estão lá defendendo a medicina de emergência, galera mais jovem põe isso como uma possível escolha, mas pra você naquela época, você, putz, foi construído que poderia ser uma opção, mas aí como é que foi? Abriu lá, falou, e aí, agora eu vou prestar residência, tinham várias, não tinha, pra onde você foi parar? É. Então, e eu lembro muito de um professor mentor, assim, acho que todo mundo na graduação tem que buscar os mentores, né? Uhum. E há pessoas que vão te escutar e você se sente bem com elas, né? Uhum. E tinha esse professor, que era uma pessoa que eu admirava, ele tinha feito clínica médica, tinha feito terapia intensiva e trabalhava na emergência. E aí eu falei, cara, eu tô pensando em fazer medicina de emergência, mas tem 2 lugares só, não foi reconhecido agora, são 3 anos da minha vida. Isso eu tava terminando a faculdade, assim, puta, Uhum. com 23 anos, eu tava, cara, eu posso perder 3 anos da minha vida. É, Cara, cara, 3 anos isso aí, você morre, muita coisa. Vou trabalhar até os 75, porra, 3 anos é muita coisa. Pô, 3 anos, pô, então vou me atrasar. Aí ele me olhou assim, cara, o que que são 3 anos pra fazer uma coisa que você ama, que talvez você ame, né? Uhum. E que vai te diferenciar, vai te preencher. E foi esse gatilho que ele falou assim pra mim, cara, tá bom, vou tentar. E aí, não é todo mundo que sabe isso, mas tem uma matéria no Fantástico, em 2015, que quando foi reconhecida como especialidade, o Fantástico fez uma matéria sobre a medicina de emergência no Brasil. Cara, e eu vi aquela matéria e falei assim, cara, que empolgante, cara. Vou atrás e foi coisa de destino, assim. Eram 3 lugares para fazer: Fortaleza, o HPS e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. HPS já tinha fechado, Fortaleza já tinha fechado, só tinha uma aberta, que era o HCPA, que fechava em uma semana A inscrição. a inscrição. Eu falei, cara, vou me inscrever aqui. Aí me inscrevi, aí comecei. E meu plano inicial era, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Vou aproveitar o último ano da faculdade, não vou pagar esses cursos, cara, isso eu não vou aproveitar. Vou falar o exército, porque no Tá Rio. estudando sem foco, Estudando sem é o que foco, eu quero não sei o que eu fazer. quero fazer. Vou aproveitar a faculdade, porque esse tempo nunca mais vai voltar na minha vida. Uhum. Vou aproveitar. E aí, de repente, surgiu essa oportunidade, eu comecei a consumir todas as provas antigas, fazer questão, que nem louco de todas as questões, e tudo focado em questão e só com a prova Hum. da instituição. Era única. Era a única, tem que ser lá. E aí, cara, eu fiz, aí passei, eram 3 vagas, eu fiquei em quinto, aí rodou, aí me chamou, aí quando. Caraca. Primeira semana de março, foi aquela chamada assim, na primeira semana de março, assim, que um desistiu Uhum. e, tipo, fui. E foi muito louco, porque eu saí do Rio, assim, de última hora pra Porto Alegre, que foi um estado com uma. Tem uma outra cabeça, uma outra cultura, e eu sou muito fã de Porto Alegre desde então. Uhum. Foi lá que eu lembro até hoje, na residência, onde eu vi uma pessoa em situação de rua entrando na emergência e quem tem de AVC, esse nome, quem estuda AVC, esse nome que eu vou falar causa, assim, deslumbramento, que é a Sheila Martins, foi a pessoa que fez o Resilient, que trouxe a trombectomia para o Brasil. Nossa. E ela é chefe da neuro, e eu lembro dela pegando esse paciente, não, não, vamos ativar o wake up stroke, ele vir para ressonância, vamos para trombectomia. Eu falei, cara, é um cara que ele não é primo de ninguém famoso, não conhece ninguém conhecido, Uhum. tá indo no SUS, totalmente free, ganhando o melhor tratamento. Eu falei, cara, Com a chefe com a à chefe. espera. Eu falei, cara, é possível ter uma medicina de qualidade no SUS, dentro da emergência principalmente, né? Então, é uma realidade que todo mundo batia isso muito na minha cabeça no Rio de Janeiro. Cara, você não vai sobreviver ao SUS. A emergência no SUS, cara, não tem como você fazer uma carreira na emergência no Rio de Janeiro. E, Entendi. Já tirou essa tua objeção aí que a é, galera tava construindo, assim. e indo para Porto Alegre, foi uma coisa assim que me deu muito luz no fim do túnel. Por quê? É um lugar onde a residência começou em 96. Então tinham pessoas que fizeram a residência lá em 2000 e Uhum. estavam ainda na emergência. Ninguém tinha, puta, feito ali, abriu o consultório de tal, de doença de sepsis, ou fez um consultório, isso aqui. Consultório de Se inventou um consultório pra fazer, ou tava vendendo só curso. É. Não, a galera tava, isso, trabalhando. Situação. Com 50, 60 anos, tava lá no plantão e seguindo a escala de plantão. Uhum. E isso pra mim, cara, é possível. Eu consegui me ver com 40, 50, 60 anos trabalhando na emergência e feliz. Uhum. Que eu acho que esse é Legal. quando você pega a decisão de fazer medicina de emergência em outros estados, onde está tudo começando, você olha pra frente e você não vê assim, tá,
tem o cara lá que escolheu uma outra especialidade, não se encontrou e tá na emergência, porque ele precisa pagar as contas, né? Então você não tem alguém, cara, esse cara fez a especialidade, tá vivendo e vive da emergência, né? Então, assim, existe essa realidade e isso me incentivou muito a seguir na especialidade. Legal. Mas aí como é que foi, então, tá lá na residência, assim, conta pra gente um pouco desse programa, porque eu acho que de todos os lugares era o mais estruturado, né? Sim, sim. Eu imagino, né, pra conhecer um pouquinho, eu lembro que quando eu tava escolhendo minha especialidade também, tinha uns amigos meus que tinham passado no HC, e aí fica aquela coisa, né, de passar nos estágios, tá, muito PS, passa no PS da clínica, conhece os caras da emergência, e lá tava começando a se tornar um programa bem estruturadinho. E como todo bom programa de residência, aquilo chama atenção, às vezes, nem só pela especialidade em si, mas pela estrutura, né? E aí acho que você deve ter curtido, aprendeu bastante. E aí como é que foi continuar lá? Como é que você foi entendendo? Putz, e aí, vou trabalhar aqui em Porto Alegre mesmo? Começou a dar uns plantãozinhos. É boa. Então, assim, a medicina de emergência, ela é uma especialização focal, o que atrapalha você montar um plano, né? Então, assim, se chegar uma epistagem, eu tenho que saber resolver. Uma lesão no olho do paciente, eu tenho que saber o que que é. Uma grávida fazendo um parto, eu preciso saber fazer o parto. Nasceu a criança, eu preciso saber resolver. Né? A grávida fez uma hemorragia pós-parto, eu preciso saber resolver. Então, tem um slogan, né, que é os 15 minutos mais divertidos de todas as especialidades, né? Então, que é dificuldade, aí é a dificuldade de você fazer um programa nisso, né? Tem que rodar um pouquinho em tudo, mas você tem que rodar para ver o que é emergência, né? Que imagina que às vezes tem os programas que os caras põem lá, o emergencista sei lá, no PS da GO, pro cara ficar vendo reavaliação, que não é os 15 minutos, sabe? O cara tá... Isso, né? Tá vendo dor embaixo do vento. Por isso que é muito difícil você estruturar no Brasil uma residência de medicina de emergência, porque fica, quando você vai fazer uma residência, um cronograma, acaba que fica uma colcha de retalhos. O cara vai lá, por exemplo, aprender emergência cardiológica com um cardiologista lá. O cara vai aprender trauma com um cirurgião. O cara vai aprender emergência ginecológica obstétrica com um GO. Aí forma esse Frankenstein da medicina. Isso, né? Que a gente fala que é o otorrino, Puta, errei também. É o... Como é que é o nome do bicho lá? O... Ornitorrinco. Que tem cauda de castor, bico de pato. O ornitorrinco, O né? emergencista é o otorrino, também forma-se um otorrino. Então, por isso que no Sul se criou se tem um hospital, que é o HPS, onde, olha, é uma porta de entrada e as pessoas que têm uma emergência, elas buscam o HPS. Como é que é a sigla HPS? Hospital de Pronto-Socorro. Pronto-socorro. Hospital de Pronto-Socorro. Legal, esse aí. Tá, é um no hospital nome também já. já. Exato, hospital de pronto-socorro. Então, assim, cara, Você interna, aí transfere. isso, interna, lá tem os Lá tem leitos, uns leitos. tem os leitos, mas... Ah, engraçado, tem enfermaria lá também. tem... O emergencista passa, Passa, vai enfermaria da certo. Foi, enfermaria. Da SEVS. A ideia é transferir esse paciente para um hospital com leito de retaguarda. Mas ali tem, enfim, o cara fica em observação, tem até conseguir a vaga, né? Mas voltando pro pé no chão, então realmente você acaba passando na residência em vários estágios de diferentes especialidades para você entrar em contato com as emergências dessas especialidades, é isso? Isso, exatamente. Aham. E aí, por isso a dificuldade de você montar um programa ao Brasil, porque, primeiro, não é que antes da... A emergência sempre existiu. Todo mundo... Então, no Brasil, independente da medicina de emergência ou não. E isso acaba que o sistema se adapta conforme as especialidades e os profissionais. Então, por exemplo, o cara que faz clínica médica, ele vai para emergência, puta, ele não sabe ter trauma. Tá bom, então tem que ter um cirurgião. Então, de um lado tem a emergência clínica e a emergência não clínica. Tá, e se chega uma criança, tá, o cara é clínico, né? Então tem que ter uma emergência pediátrica, né? Não, tudo bem. E se chegar aí uma grávida, então, opa, tem que ter um PS ginecológico obstétrico, né? Então acaba que por conta da falta do médico emergencista, a estrutura do pronto-socorro, das emergências, foram segregando em pequenos PSs, Certo. né? Aham. Só que, na verdade, o paciente ele não chega com um label assim, sepsis, né? O paciente ele pode ter uma dor no peito andando de moto e bater o carro? Pode.
Então vai ter que juntar ou uma volta e meia tem lá uma grávida que tem uma crise convulsiva, tá com broncoespasmo, tá parindo. Então tem que ter 4 profissionais ali para manejar um mesmo paciente. Senão gera também aquela pergunta do pronto-socorro, né? A paciente desmaiou e bateu a cabeça. Não, mas peraí, ela desmaiou e bateu a cabeça ou ela bateu a cabeça e desmaiou? Essa é clássica. Então, e aí a estrutura do departamento de emergência ela foi se adaptando a isso, né? As pessoas, as especialidades das pessoas, né? E o HPS, ele tem uma sala única. Cara, chegou, a gente resolve. Emergência. Então a gente passava na otorrino, a gente passava com um ortopedista, mas os plantões eram na sala e chegavam criança queimada, pistache, chegava e a gente ia resolvendo conforme os conhecimentos que a gente ia cariando aí conforme os outros especialistas, tá? Mas isso, mais uma vez, assim, isso torna extremamente desafiador dar esse pontapé inicial de uma especialidade ao longo do Brasil, assim. Então, eu sou da Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, e a gente escuta, olha, estamos aqui, tá difícil, porque eu vou aprender trauma com cirurgião, eu vou aprender emergência não trauma com clínico, com cardiologista, com pneumologista. Então, acaba que você vai tentando buscar a identidade nesses lugares, né? Que é um caminho natural, né, Pedro? Aí você ter o cara, até ter uma escola estruturada, e lá já tinha um emergencista que atendia até esses outros lugares do Brasil passarem por esse movimento. São uns 10 anos, há 10 anos atrás a gente não era nem de especialidade. E isso era uma dúvida que eu mesmo tinha, mesmo agora fazendo residência, contato com faculdade, tudo, eu não tinha clareza se o médico emergencista, ele tinha carga de trauma, por exemplo, de politrauma, de cirurgia geral e nesse sentido. Não, eu não tinha essa noção. Depende, você tá falando do emergencista especialista, sim, o emergencista que tá aí na porta do hospital. Não, eu tô falando especialista, né? Pô, estamos no episódio do especialista, né? Você falou com a minha avó do PS. Não, e teoricamente isso é uma outra luta nossa também, porque essa pessoa que tá trabalhando no PS, ela não poderia se chamar emergencista, né? Emergencista tá fazendo uma relação com a especialidade de medicina de emergência. O recém-formado vai lá da plantão de emergência. Então isso é uma luta nossa. Então, ou ele tem que ter o RQI pela associação, ou ele fez residência. Mas qual que é o nome que deveria se dar, então, pra já falando da solução pro cara que trabalha na emergência? Médico do plantão. Plantonista on duty. O emergencista, ele faz muita referência ao especialista em emergência. Então você tá vendo que são brigas. Eu gostei, porque sabe o que é? Que nem nós os clínicos, né? O recém-formado, né? O clínico. Meu neto é clínico também, doutor, é clínico geral. Ele também é emergencista. Então, pô, nós estamos na mesma. Pô, legal, não sabia que vocês têm com isso também. No clínico geral é verdade, né? Volta e meia, assim, o cara forma. Eu tenho que explicar também o que eu tô fazendo. Mais ou menos. 6 anos de medicina pra ser fisioterapeuta? O pessoal fala direto. Então tá todo mundo aqui na mesma bar, é isso aí.